Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Newscast, podcast da ICE Central. E todas as quartas-feiras, fique atento, que nós estamos postando sempre mais um podcast. E hoje, com uma participação especial da nossa querida irmã Catarina. E nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Congresso Regional de Mulheres da nossa região. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que a irmã Catarina se apresentasse. Boa tarde, irmã Catarina, seja bem-vinda. Boa tarde. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, né. Recebi o convite me sentindo lisonjeada por isso, né, e estou muito feliz. E a irmã Catarina, né, é uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, tem muitos cargos na nossa denominação e um deles é ser presidente regional de mulheres. E irmã Catarina, para nós, o nosso propósito quando a gente começou o nosso Milcast, na verdade foi muito envolvido nessa questão da escola dominical, mas também levar um pouco de informação para nossa o nosso público, né, que o nosso público é evangélico, mulheres, mães, homens, enfim, principalmente da nossa denominação. E hoje nós vamos fazer algo bem específico, que é voltado para o nosso congresso de mulheres. E pensando um pouquinho sobre isso, a senhora que tem uma caminhada aí já longa no ministério feminino, como mulher de pastor, como educadora cristã, como serva do Senhor Jesus, fale um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre, o porquê que a gente deve participar desses eventos. As mulheres devem deixar seus lares, suas casas, seus filhos, para ir para um congresso de mulheres. E por quê? Olha, participar de um congresso, de mulheres é muito importante. Ele tem o seu valor, né, nessa participação que realmente é uma dificuldade, porque quando você pensa em deixar a casa, deixar o marido, os filhos, e passar um tempo fora, às vezes você fica naquela dúvida se vale a pena, se não vale a pena esse investimento. Mas é muito importante lembrar que, participar de um congresso, ele traz um crescimento espiritual, ele comunhão e apoio, você tem a oportunidade de conversar com outras mulheres da mesma fé, de comungar ali junto com elas, e um aprendizado de vida, da vida diária, né, isso é muito importante. E com certeza você pode fazer amizade com novas irmãs, Uhum. conhecer, partilhar das experiências no seu próprio departamento de mulheres na igreja. Então tem o seu valor, tem a sua importância. Isso é verdade. E a gente sabe que tudo está sendo preparado, assim, com muito carinho, porque um congresso, para quem, não nunca participou, nunca viu, ele é algo que a gente passa praticamente um ano, né, 1 ano, 2 anos Sim, sim. pensando naquilo. Então, fala um pouquinho para as mulheres da nossa região, como que está esses preparativos para o nosso congresso regional? Nós já mandamos, né, você já mandou os informativos, local e tudo, mas repita aqui, por favor, como é que está esses preparativos, onde vai ser, quem vai participar, o que nós teremos, né, o que que as mulheres podem esperar, o que que vai ter nesse congresso regional de mulheres? Congresso, como já é do conhecimento de todos, vai ser lá em Presidente Dutra, na primeira igreja de Presidente Dutra, a hospedagem no Hotel Nutrilai e Hotel Brasil, onde as mulheres estarão hospedadas. E esse momento de preparativos ele é empolgante e ele é muito preocupante também, porque são muitas coisas, são muitos detalhes que a gente tem Verdade. que ir atrás e pensando na melhor comodidade das irmãs e como, poder alcançar também a expectativa que as irmãs criam em relação ao congresso. E a gente pensa muito na vida espiritual delas e também na vida do dia a dia, na vida do lar, como esposa, como mãe e como filha também, que algumas talvez Uhum. pude de seus pais já idosos. E quando a gente senta como diretoria para preparar, né, o congresso, a gente vai pensando em todos esses detalhes e buscando a forma de poder atingir alguma dessa ou quase ou um pouquinho de cada uma dessas necessidades gerais das mulheres cristãs. E é tão interessante que às vezes a gente pensa assim: "Ah, mas, o congresso, será se realmente vale a pena participar de um congresso? Será
se realmente vale a pena fazer um investimento, porque a palavra certa para mim é investimento. Sim. E eu gosto muito de pensar de que o quão bom isso é, de tirar um tempo para estar ali, né, aos pés do mestre, com outras mulheres, de carne e osso como nós, os nossos problemas como nós, com o estresse, né, a estafa do dia a dia, porque afinal de contas essa mulher não é mais aquela apenas mulher dona de casa, essa é uma mulher que trabalha, essa é uma mulher que está na rua, que está servindo e que pegou essa jornada tripla de vida, de casa a casa, lá trabalho. E para nós, ou para quem já participa, e para as mulheres, isso é muito bom, é muito importante poder realmente ficar ali, tempo com outras mulheres, aprendendo com outras mulheres. É a palavra certa que eu vejo, assim, é muito significativo. E eu percebo, que ao longo desse processo que a gente vem fazendo, a gente percebe que as mulheres não, algumas ainda não despertaram, né, vamos dizer assim, não despertaram para ir. Usam as desculpas: "Quem vai ficar meu filho? Quem é que vai cuidar da minha casa?". Eu já ouvi, por exemplo, mulher dizer assim: "Ah, meu Deus, se eu sair a casa e um bandido chegar", por exemplo. Falta o entendimento de quem é Deus, na verdade, na sua vida e o que é realmente o que vai fazer lá. Isso é verdade. Com certeza, na questão da, vamos dizer, da segurança, do cuidado lá, a gente precisa entender que é Deus que guarda, Uhum. né. Ou eu em casa ou fora de casa, é o Senhor que guarda, até porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão Trabalho. trabalha, né, a sentinela. E é muito importante realmente a mulher deixar, porque é um tempo de renovo. Eu vejo assim que o congresso de mulheres é um tempo de renovo, e que você vai ouvir muitos ensinamentos, que você vai participar de atividades. Por exemplo, nós teremos 2 oficinas, que serão Uhum. muito importantes, né, muito importantes mesmo essas oficinas, e elas com certeza, elas vão trazer muito aprendizado. Por exemplo, o tema de uma das oficinas é experiência no lar. É um material muito vasto, mas ele com certeza as mulheres que irão participar do congresso irão voltar por outra visão, né, a respeito do seu próprio lar, a respeito da sua própria vida, como conduzir a sua vida, e como serva de Deus, como esposa, como mãe, e também no cuidado do lar. Uhum. Com certeza vai ser uma experiência, assim, ímpar na vida delas. E a outra oficina é o Clube do Livro, uma oficina a respeito disso, como você montar o Clube do Livro, qual é o objetivo, né, o crescimento espiritual e desenvolver, despertar as irmãs para ler e para discutir, assuntos ou conteúdos de livros cristãos, livros que tragam realmente edificação. E que nesse momento ali de leitura, não apenas a edificação, mas também a comunhão e o estreitamento dos laços de amizade entre as mulheres na própria igreja. Que faz muita diferença. Muita diferença, exatamente. E desenvolve, a gente vive nesse mundo, assim, de muita atividade, como você fez referência, né, muitas atividades, trabalho de casa, trabalho fora de casa e trabalho da igreja, e às vezes a gente fica, assim, muito cansada, muito preocupada. E, por exemplo, participar de um momento como esse vai ser realmente muito bom. E essas 2 oficinas, elas foram, assim, bem escolhidas, eu acho, assim, a dedo, né. Sim, São algo que a experiência no lar, inclusive, é um curso muito bom. sim. Muitas pessoas já me falaram desse curso. Não tive o privilégio ainda de fazer, mas tenho o privilégio já de conhecer no nosso congresso, então você que não estava pensando em participar, é uma oportunidade para participar, Com é um certeza, tem que aproveitar. exatamente, vai ter lá no congresso. A outra oficina também, que é a construção, porque não é apenas você chamar um monte de mulher para sua casa e vamos ler um livro. Sim, Tem que sim. ter um roteiro, tem que ter algo que vai fazer lá, então a Toda uma pessoa técnica. toda uma técnica, inclusive de preparar esse próprio caderno de leitura, porque não é uma leitura, avulsa, como a gente faz sozinha na nossa casa. Então é um pouco diferente, é bem mais significativo mesmo, porque vai trazer uma leitura com propósito, né, uma ler por ler. E o nosso tema, ele é um tema, assim, muito interessante, porque ele vai trabalhar muito
algo que a gente talvez não fale sobre isso, mas a gente vê os resultados disso, porque o Sim. tema é mulheres mais parecidas com Jesus. Hoje, irmã Catarina, nossa, é um tema extremamente profundo e desafiador, né? Sim, sim. E hoje, na nossa, como é que eu posso dizer, na nossa sociedade, nós percebemos que existem um número gigante de evangélicos, existe um número gigante de igrejas cristãs, mas ao mesmo tempo existe que cresceu esse número de pessoas evangélicas. A gente vê, por exemplo, mulheres fazem um evento, teve um evento muito famoso ano passado, vou só fazer a ligação aqui. Esse evento é de algumas pastoras. Sim. Fizeram lá no Maracanã, Maracanã. Sonharam em lotar, são 4 amigas, em lotar o Maracanã de mulheres. Foi algo assim extraordinário de Deus, aí vem com aquele muito poder, muita revelação, muito isso, muito aquilo. Mas na prática essas mulheres choram lá, se derramam lá, emocionalmente vivem essa emoção lá, mas quando sai, sai do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com os mesmos erros. Nosso país não mudou em relação a esse número crescente de evangélico, mas a gente continua sendo um país do jeitinho, um país da corrupção, um país do disse-me-disse, enfim. E esse tema, Mulheres Mais Parecidas com Jesus, ele é um tema que volta justamente para isso, né? Exatamente. É um Pra- tema desafiador para tratar realmente o nosso coração. Uhum. Realmente é um tema que vai confrontar, né, cada uma de nós a repensar talvez esse comportamento que você fez referência aí das mulheres no geral. Que não é apenas, vamos dizer assim, a aparência, né, mas é a vivência diária, o comprometimento realmente com o Senhor Jesus Cristo, a partir da palavra de Deus, a busca da palavra de Deus, da oração, e realmente receber esse ensinamento diante das crises familiares que se vivem, essa crise também de identidade, né, e de valores que a gente está vivendo hoje. Uhum. Muito difícil e de repente você vai se deparar com estudos que vai levar você a pensar em alguém que realmente é a sua referência, é o modelo de exemplo para você seguir. E que a gente não pode se conformar, vamos dizer assim, apenas com a leitura superficial da palavra de Deus, mas nos aprofundar a ponto realmente de encarar o desafio de nos parecer de fato com o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, viver uma vida de comunhão com Deus profunda, assim como Ele viveu enquanto estava aqui com seus discípulos. E quando eu, exato, irmã Janaína, quando eu penso nesse tema, eu penso assim, algo que o como isso está faltando nos nossos dias. Nós, mulheres, sermos essa referência de padrão. Sim, Porque mulheres mais parecidas com Jesus, eu vejo que ela é uma referência de padrão, né? com certeza. Padrão, como diz lá Timóteo, fiel da palavra, no procedimento. Onde eu penso nisso? Quando eu vou para uma. Eu odeio, mas eu tenho que a obrigação de ir para academia, né? Sim. Aí a gente vai para academia, vai para funcionar, ou às vezes nem vai, mas a gente olha nas redes sociais. O que eu vejo não é padrão. Eu vejo mulheres cristãs, a forma como elas se vestem, a forma como elas se posicionam, por exemplo, lá na academia. Não é padrão, né? Ali ela não está sendo um padrão de uma mulher mais parecida com Jesus. Não, volto a repetir, não que é errado, mas que há uma conduta diferente minha ali naquele ambiente. Ou quando a gente vai para a esfera de trabalho, quando a gente pensa em trabalho, mulheres que trabalham em secretarias, que trabalham em ambientes, às vezes, que tendem a ser corrupto. Muitas não são padrão ali naquele sentido. Não são padrão, não são mulheres mais parecidas com Jesus dentro da sua casa. Que às vezes nem na igreja é fácil. Com Como, certeza. como dizia minha mãe, vestir a roupa de crente nessa roupa de culto não é fácil, vestir roupa de culto e chegar lá. Mas nas redes sociais, eu vejo muitas postagens de muitas mulheres cristãs em redes sociais que não se parecem com Jesus. E a gente vive nesse desafio, né? A gente vive nesse desafio. Então, a sua expectativa enquanto congresso é que essas mulheres realmente entendam isso, né? Exatamente, que as mulheres entendam isso e elas deixem de olhar para o padrão do mundo, né, os padrões mundanos, e realmente olhem para o Senhor Jesus Cristo.
e entender que realmente nós fomos chamadas para viver uma vida de santidade, uma vida que nos identifique com o nosso mestre, aquele que é santo e que é puro, e aquele que nos deu o exemplo, né? E cada dia, todos os dias, nós somos desafiados através da leitura da palavra de Deus para viver realmente uma vida que Uhum. dignifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa expectativa é que as irmãs entendam isso e aproveitem os estudos que serão dados, né? Até pelos nossos preletores, pastor Dilvan e a irmã Cássia, sua esposa. São pessoas assim, servos de Deus, muito especiais que estarão lá. É um casal com o coração voltado para missões, plantação de igreja, Uhum. e que lidam realmente assim, vamos dizer assim, com essa, posso até dizer, que com essa disparidade de comportamento, né, das pessoas, mas elas estão lá trabalhando com o público, com as pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo, que vivem nesse padrão mundano e levando essas pessoas realmente a conhecer o Senhor Jesus e ter uma mudança de vida e passar a ter um padrão de vida diferente, a partir do Senhor Jesus Cristo, né, do conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso. E essa é a nossa expectativa, de que as irmãs sejam motivadas a estar lá nesse congresso, nosso E 10º congresso regional. eu acredito que elas vão ganhar um livro, né? Vão ganhar um livro, com certeza. A gente já tem Já esse livro, compramos né? Já esse compramos livro, para poder, antes de passar, para ver se Sim, realmente é um sim. conteúdo importante. E eu não terminei de ler o meu todo ainda, porque acho que eu tô, não sei, mas enfim. É, Mas ele, no começo, eu já li algumas coisas e eu vejo assim que ele vai tratando muito sobre isso, sobre esse entendimento de quem nós somos, sim. essa imagem, né? Ali ele vem muito dessa imagem de Deus, a imago Dei, de quem nós somos como mulheres, de quem nós somos quando fomos criados, o que aconteceu com a queda nesse processo, o que a queda transformou, né? A criação, o que foi que corroeu o nosso coração. Então, por isso que muitas das coisas que e o próprio Paulo também fala muito isso, né? Aquilo que eu queria fazer, eu não faço, aquilo que eu quero fazer, eu não Sim. faço. Mas entender hoje, que eu acho que é o grande problema da nossa geração de hoje, é entender que nós somos agora redimidas. Sim. Eu não posso mais viver como um velho homem Anteriormente. anteriormente, porque eu preciso me parecer com Jesus. Por quê? Porque agora eu fui redimida, eu fui restaurada. Isso leva a gente a lembrar, lá dos cristãos, né, os primeiros Sim. cristãos lá em Antioquia. Eles foram reconhecidos, inclusive chamados de cristãos por causa vamos dizer assim, por causa da aparência deles, do testemunho deles em relação ao Senhor Jesus Cristo, né. Ou Isso. seja, cristãos, pequenos cristos, né. E ali eles foram reconhecidos como seguidores de Jesus. E com certeza eles foram reconhecidos porque eles viviam uma vida diferente, não mais como anteriormente. E como isso, assim, no meu coração fica realmente tanto que a gente precisa, tanto que a gente precisa mudar. Porque, olha, você pensar hoje, será se por onde eu ando, por onde eu tenho passado, as pessoas me acham parecidas com cristão, com Cristo, né? Porque eu carrego o nome. Esse cristão, se todo mundo carrega, virou comum, Sim, mas sim, ele sim. perdeu a sua essência. Na Ainda verdade, tem. né? As mulheres, homens, de forma geral, perderam a essência de ser parecidos com Jesus. Eu gosto sempre de dar um exemplo que eu vivi, não comigo, né, mas eu vi isso, um irmão muito muito querido nosso no outro ministério, irmão Manel, assim quando eu me casei, eu fui trabalhar lá em Imperatriz e ele era dirigente da congregação. Sim. Um homem extremamente gago, 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 ele ainda é vivo, tem seus 90 anos, mas ele mal conseguia falar. E nesse dia a gente foi fazer um trabalho com crianças. E eu cheguei cedo na igreja, fiquei ali, a igreja estava fechada, fiquei aqui na cerca, e lá vinha o irmão Manel de bicicleta. No que o irmão Manel vinha descendo a ladeira, começou, parece que cena de filme, começou muitas crianças se aproximar. E essas crianças começaram a correr e começaram a gritar, chamá-lo de Jesus. Jesus chegou, ele vai abrir a porta da igreja, Jesus chegou. Aquilo me surpreendeu, eu disse: "Ah, deve ser o nome dele, deve ser Manuel de Jesus", Sim. né, o Jesus mais comum, né, Manuel de Jesus. E ele abriu a porta e só a chegada dele, não precisou a gente fazer convite para as crianças foram chegando Sim. e chamando ele de Jesus. Aí ele entrou, abraçou as crianças, muito querido, abriu a igreja, e eu lá toda preparada para contar a história.
E aí depois, no final, eu disse: "Irmão Manel, eu não sabia que seu nome era Manel de Jesus". Aí ele disse: "Não, irmã André, meu nome não". E de por que as crianças estavam me chamando de Jesus? Eu não sei, elas sempre me chamam assim. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Ano se passou, eu cheguei aqui em Barra do Corda, conheci uma outra pessoa que conhecia ele, que viveu uma experiência bem parecida lá em Roraima já. Sim, sim. Que ele foi, os dias de evangelização e ele foi evangelizar uma casa, e nessa casa a mulher não gostava de Jesus, de jeito nenhum. Não gostava de crente, na verdade, né. E ele chegou lá e só tinha uma criança, e ele convidou para aquele famoso filme de Jesus da Sim, Cruzada, sim. entregou o convite para a criança. Quando foi de noite, para surpresa do pastor, essa mulher chegou lá. Olha. E ela chegou lá, assistiu o filme de Jesus, se converteu e depois todo mundo foi falar com ela, disse: "Eu só vim hoje aqui, essa noite, assistir isso aqui, porque a minha filha disse que Jesus foi na nossa casa nos convidar para vir". Então, ele é alguém e eu tive o privilégio de, visitá-lo lá em Caldas Novas e lá eu vi a mesma experiência, crianças correndo, chamando ele de Jesus. E por que que eu compartilhei isso? Porque, irmã Catarina, isso é raro, Sim, exatamente. raro. Isso é desafiador para nós também, então, como mulheres, né. Exato, isso é muito raro. Então, nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Não é um teminha assim, é algo comum, Não é. É um tema realmente muito profundo e muito propício, né, para a atualidade, para a realidade. E isso que nos levou realmente a chegar a essa conclusão de escolher esse tema, que outros surgiram, né, você estava na reunião e sabe, e a gente sempre que reúne vai debater o tema, né, e aí chegamos a essa conclusão por entender exatamente isso, que nós, não só as irmãs, as outras irmãs, mas nós, a partir de nós, a gente é desafiada e tem essa necessidade realmente de nos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Em casa, no nosso lar, principalmente, né, que é o maior desafio, na escola, no trabalho e em todo lugar. Realmente servir de forma que a gente se pareça com Jesus, cada dia. e a gente já, vai pensando sobre isso, né, e queremos pedir que as mulheres da nossa região já comecem a pensar sobre isso, Sim. pensar o quão, valioso vai ser esse momento, né, que elas precisam realmente dar valor a isso, que às vezes eu acho que irmã Catarina, eu vejo, né, percebo, é que nós damos valor a tantas outras coisas, Sim. damos valor a outros eventos, em outras cidades, que às vezes é bem mais caro ou até mais barato, mas enfim, nós damos valores às nossas necessidades pessoais, nós damos valores a que não está errado, né, eu querer Uhum. investir em algo agora na minha casa, investir na minha profissão, às vezes eu dou muito valor, participo de muitos eventos, quem é médica, quem é advogada, participa de professora, de muitos encontros, muitos eventos, que para crescer na sua vida profissional, para avançar na sua vida profissional, e poucas vezes nós damos valor a eu já vou para a igreja, né, Já é o suficiente. já vou todo encontro de mulheres, né, porque antigamente me diziam: "Ah, vou toda quarta", mas não é mais toda quarta, todo mundo tem seus encontros aí em vários dias. E eu queria que a senhora trouxesse, assim, realmente mais um reforço em relação a isso. Que essas mulheres possam realmente se doar para esse evento, participar, fazer suas inscrições. As inscrições já estão a todo vapor, não é isso? Sim, sim. Quantas vagas nós temos, limitados também, infelizmente, né, mas é limitado. Então, para fazer com que, essas mulheres entendam o valor disso, né, para participar desse evento. Sim. Então, nós queremos realmente aqui desafiar as mulheres, né, a participar desse evento a partir desse tema que a gente pode até, vamos dizer assim, resumir, o tema assim que ele aponta realmente para a transformação da nossa vida, e não apenas a aparência, né, mas para Uhum. uma transformação mesmo. E nos chama, né, como mulheres para vivermos uma vida autêntica, né, uma vida autêntica, lembrando sempre que Jesus é o melhor exemplo a ser seguido. E nós queremos realmente convidar as mulheres a participar desse momento, de todas as mulheres da Centro-Sul, a participar. Aquelas que ainda não fizeram a sua inscrição, correr, porque senão podem ficar de fora e vão perder muita coisa mesmo importante, certo?
E aí nós queremos que todas estejam lá. E abra o seu coração, vá com o coração ensinável para aprender da palavra de Deus e com certeza sair de lá transformada e ao chegar em casa, na igreja, no seu trabalho, você possa mostrar a diferença, o efeito do que foi as mensagens, os estudos, as oficinas, tudo que acontecer ali causou na vida. Eu sempre gosto de dizer lá na igreja, quando alguém fala assim: "Não, eu vou no próximo", eu disse: "Não, o próximo você vai também, mas vai nesse", E porque exatamente. nunca é igual. Não, Nunca tem, às vezes cada um tem a sua isso, às vezes especificidade. exato. E às vezes, nesse nós vamos aprender isso, no outro aprende outro, cada um tem algo diferente, algo especial para ser tratado no nosso coração. E são únicos, as pessoas às vezes mudam algumas pessoas, o vínculo de amizade cresce, Sim. de conhecimento, de conversas, de bons sorrisos. Talvez algumas pessoas podem pensar assim: "Ah, é congresso de senhora, é bem desanimado", é o contrário, Com é o certeza. contrário do que as pessoas imaginam aí. Então assim, Quem vai pela primeira vez não quer mais faltar, né. não quer mais. Você chega lá e percebe que não é aquilo que ela imaginava. Um trabalho desanimado, só de mulheres cansadas, e aí quando elas vão lá e É. participam, elas E elas vêm entender que, olha, é bem mais animado do que de alguns, com certeza. situações em que a gente possa imaginar. Então, é um desafio, e é um desafio que a nossa região, nossa diretoria tem colocado, né, diante de Deus, tem orado por essas mulheres, tem incentivado essas mulheres a participar, e é isso, né, vamos, fazer com que nós estamos fazendo esse podcast bem antes, para que as pessoas possam ter acesso, para depois dizer assim: "Ah, eu não sabia o que ia acontecer lá". Exato. Então, nós estamos em abril ainda, então maio, junho, julho, faltam, não é tão antes assim, né, porque está faltando 3 3 meses, meses, mas dá tempo, né. dá tempo de se preparar para participar. Fazer logo a inscrição para segurar a vaga, pelo menos, A né, inscrição faz pelo link. pelo link. Nós temos 2 links, né, um para as externas, as irmãs de Presidente Dutra, e o outro link para as internas, aquelas que irão ficar hospedadas nos hotéis. E que chique, nós não ficamos hospedados de qualquer jeito. Não, é tudo pensado com muito carinho, né, com muito carinho, pensando realmente na melhor comodidade das irmãs, para que as irmãs aproveitem. Seja um dia não só de, vamos assim, de refúgio espiritual, mas também físico, né, para um bom descanso, uma boa dormida, bons papos também ali com as amigas, muito bom, a gente pensa em É, tudo. é uma experiência, assim, que eu já vi algumas irmãs, e nós já estamos quase encerrando, mas algumas irmãs já compartilharam comigo que ir para um congresso nosso, né, regional ou tanto nacional, trouxeram experiências únicas que talvez elas não viveriam jamais, né, são donas de casas, em situações assim que não tem muito acesso a viagens Sim, extras, né, sim. não tem como sair de casa. Nunca tiveram a experiência de dormir num hotel, de acordar cedo e ter um café delicioso, vasto na mesa ali, né, Isso, o café pronto, hein. café pronto. A maioria delas são daquelas mulheres que realmente do lar, que trabalham constantemente, todos os dias. Então, são experiências que a gente acha que não é muito, mas faz muita diferença para alguém que está cansada, né, Sim, sim. sobrecarregada. Vou tirar esses 3 dias para realmente descansar de todos os aspectos, descansar fisicamente e descansar, psicologicamente, desfrutar, né, Espiritualmente. espiritualmente, de alimentar o seu espírito, de adoração, de comunhão e de aprender na palavra. Então, de já nós agradecemos, Ana Catarina, pelo convite e aceitar de estar aqui conosco. Então, se tiver mais alguma palavra que você queira deixar, como é que eu gosto de dizer, vamos logo, faça logo sua inscrição. Exatamente, então vamos logo, faça a sua inscrição, não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde, Essa é boa, amanhã pode ser muito tarde. muito tarde mesmo, então a gente tem que aproveitar e fazer logo a inscrição, né, para que você garanta a sua vaga e não deixe para depois, isso é muito importante, porque nós cremos
que as mulheres voltarão de lá renovadas espiritualmente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, porque serão dias realmente de muito aprendizado, de muita tranquilidade na presença do Senhor. Amém, né. Venha e traga mais uma. Muito obrigada, Ana Catarina, pela sua participação. Nada. Muito obrigado você que nos assistiu, esse é o nosso newscast. E venha conosco, mulheres da ICEB, participar do nosso Congresso Regional de Mulheres. Que Deus abençoe e até mais.